vamos lá. Tem bastante coisa, né? As irmãs conseguiram ler? Vamos ver se a gente consegue falar tudo que tem para falar, né? Vou tentar ser bem rápida e sucinta. Então, irmãs, a proposta do livro, como a gente falou na semana passada, é trabalhar os atributos de Deus em comparação a nós, né? E a gente vermos com isso como Deus é tão maravilhoso, tão supremo, sublime em comparação a nós, e isso vai redundar em quê? Em adoração, em temor do Senhor, né? Então, esse conhecimento de Deus, de quem Deus é, vai gerar em nós esse temor que é tão necessário, né? Para as nossas vidas. E vai redundar também nessa adoração. Então, ela começa, o capítulo 1, que a gente vai falar hoje, começa com um atributo de Deus, que é Deus é infinito. E isso quer dizer o quê? Que Deus é sem limites. Então, ela começa o capítulo dizendo que nós não somos deuses. E isso fica bem claro assim que nós nascemos. Ela conta de que já no hospital ela recebe algumas características lá, né? E isso mostra como ela é um ser humano limitado. Então, já começa lá com medidas, peso, né? Já consegue delinear tudo, um bebê assim que nasce. E isso mostra claramente que nós somos diferentes de Deus já desde o princípio de nossa vida. Nós somos mensuráveis, ou seja, nós somos capazes de ser medidos, né? E Deus não. Deus não se restringe a nenhum tipo de limite. Todos os atributos de Deus são grandiosos demais para que a gente possa limitar Deus. E aí esses atributos vão além das características que nós podemos ter como seres humanos. Então, ela cita o poder de Deus, o conhecimento de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. E essas são características que a gente não consegue medir, não consegue limitar ou delinear, como acontece com as nossas características humanas, né? Então, Deus ele é infinito em sua essência. Não é que é somente grande as características de Deus, né? Ele é sem medida. Então, não é que o amor de Deus é muito, 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 muito grande. Não. Ele é sem medida. Não é que o poder de Deus é muito, muitíssimo grande, né? Não. Ele é infinito. Ele é o criador de todas as coisas, que sustenta todas as coisas. Então, ela coloca, na página 16 tem um exemplo que ele coloca, ela fala de um hino, né? E muito bonito o que ela diz, né? Que ela coloca lá. Vou ler rapidinho para vocês. Ó. Se pudéssemos encher o oceano com tinta e fossem os céus feitos de pergaminho, fosse cada caule da terra uma pena e cada homem uma escriba por profissão para escrever o amor de Deus, lá no alto secaria o oceano, nem conseguiria o rolo conter o todo, embora fosse estendido de céu a céu. Então, esse hino fala de apenas uma das características de Deus, mas de como ele é realmente imensurável, não dá para contar, porque se você juntasse tudo aquilo que nós vemos hoje e tentasse calcular, medir, ainda assim seria insuficiente. E aí, por ser Deus tão grandioso, infinito na realidade, é impossível nós descrevermos a Deus segundo as nossas próprias palavras, nós não conseguimos. Então, o que o autor mostra aqui, o autor desse hino, é exatamente isso. Não conseguimos descrever quem Deus é, devido à sua ilimitude. Ele é ilimitado, ele é infinito, e nós, do contrário, somos limitados e finitos. Exatamente. E aí a tarefa de descrever aquilo que é indescritível, né, de falar, de tratar dos atributos de quem é infinito, nós sendo finitos, é um grande desafio. E é uma tarefa que nos humilha muito, né? E aí, com base em alguns outros autores, ela vai trazer alguns aspectos falando disso para que a gente possa contrastar quem Deus é e quem nós somos. Uma pergunta importante que ela trata também, irmãs, é como esse conhecimento de Deus ele vai mudar a nossa vida. Então, como o conhecimento de quem Deus é, por exemplo, onisciente, onipotente, deveria mudar a maneira como eu vivo.
né? Porque afinal de contas, nós temos esse objetivo, de sermos transformados à imagem de Cristo. Então, conforme a gente vai estudando as Escrituras e vai aprimorando o nosso conhecimento acerca de quem Deus é, isso tem que refletir em nós, de fato, que a gente consiga mensurar, refletir na nossa vida de maneira que a gente consiga perceber que nós estamos crescendo, que estamos caminhando. Isso é muito importante. A autora também vai falar algumas coisas de como o ser humano tem esse gosto por mensurar, por medir as coisas. Então, isso está em nós, é algo automático. Então, se a gente fala de algum atributo de Deus, muito facilmente nós pensamos numa quantidade, numa medida, né? Ou que a gente busque atribuir uma medida. Isso está em nós, né? Ela coloca como subtítulo, porque amamos medir, né? E isso é algo que vem há muitos anos. Então, ela cita lá, medir é uma obsessão milenar do ser humano, que é limitado, que ao perceber seus próprios limites, busca transcendê-los ou ao quantificar o mundo. Então, é como se o ser humano buscasse, sabendo que ele tem seus limites, buscasse encontrar o limite nas outras coisas também, né? E aí onde a gente vai se deparar com aquele que é ilimitado e que é incomparável, né? Como é o nome do livro. E esse desejo de medir, essa obsessão por medir as coisas, por você conhecer o limite das coisas, é o que isso está em nós. Por quê? Porque é o desejo que nós temos de controlar as coisas. Então isso vai evidenciar o desejo que nós temos, o anelo que nós temos de poder controlar aquilo que nós medimos, aquilo que nós conseguimos mensurar. Exatamente. E ela vai falar que a gente não apenas deseja medir e mencionar aquilo que está ao nosso redor, o nosso ambiente, mas que a gente aplica também esse princípio para mensurar as pessoas. Então, para mensurar o caráter da pessoa. Então, se a pessoa é amorosa, o quanto ela é amorosa. Né? Se essa pessoa é bondosa, o quanto essa pessoa é bondosa. Então, nós vamos atribuir também isso para medir as habilidades das pessoas. Enfim, as competências. É algo que a gente vai espalhar não só para as coisas, né, que estão ao nosso redor, no nosso ambiente, mas também para as pessoas. Nós medimos a nós e aos outros sempre com aquela ideia de comparação. Então, infelizmente, todo esse amor por medir, somado aos nossos pecados, traz essa carga de comparação. Então, eu sou uma pessoa prestativa em comparação a quem, né? Então a gente fica sempre tentando comparar. Eu sou uma pessoa muito desprendida. E aí você sempre vai buscar se comparar com alguém que é menos desprendida para que a gente possa de alguma maneira sobressair. Então, todo esse desejo por medir, ele traz essa carga pecaminosa, né? Porque dificilmente a gente se compara a alguém inferior a nós, né? A nossa ideia é que a gente consiga estabelecer uma superioridade nessa comparação, né? E às vezes quando a gente se compara e em alguma medida nós estamos aquém de alguém, né? De algumas circunstâncias, a gente muitas vezes não reage muito bem a isso, né? A gente não é uma coisa que é agradável a nós. Mas a gente sempre tenta parecer maior nas nossas comparações. Mas Deus não pode ser medido. Então ela vai falar isso várias vezes, né? Na infinitude de Deus, que em comparação a Ele, nós não somos nada, né? E o nosso parâmetro tem que ser esse, a gente entender o nosso lugar no mundo, saber que nós fomos feitos dessa maneira e é dessa maneira que Deus é glorificado. Nosso imensurador, né? Aliás, nosso imensurável Deus é mensurador, ou seja, esse Deus tão grandioso e ilimitado, ele se preocupa em mensurar, em cuidar, né? E a Trindade é um grande enigma, né, para nós nesse sentido. O Deus da Bíblia é infinito, imensurável, não quantificável, incontrolável, irrestringível e completamente ilimitado, ela cita. Então, somente a Trindade já é algo assim muito fora do nosso alcance. Já mostra como Deus está tão acima e sem realmente nenhum limite. É interessante como ela mostra que
o nosso desejo de medir, de mensurar as coisas, nos traz uma ideia não só uma ideia ilusória de que nós estamos no controle daquilo, como também nos traz um conforto quando nós conseguimos medir e mensurar, né? E ela vai mostrar essa relação do medir e mensurar em relação ao outro e em relação a Deus. Eu meço por quê? Porque eu quero me sobressair. Então eu quero estar no controle, eu quero estar confortável diante do quê? Da comparação minha com os outros. Agora a comparação nossa com Deus. A comparação nossa com Deus te traz justamente o quê? Essa falta de controle, esse desconforto. Por quê? Porque nos faz com que nós nos percamos, a gente se perde. A gente se perde diante da grandeza e da infinitude de Deus. E isso nos traz o quê? Uma insegurança, uma insatisfação, muitas vezes, diante de Deus. Por isso que a relação nossa com o nosso Deus é uma relação de fé. E louvamos ao Senhor por isso. Pois é nessa relação de fé que nós somos o quê? Humilhados e quebrantados e colocados em nosso lugar. Esse lugar que glorifica ao Senhor, né? Então, Deus é diferente de nós e diferente dos outros. E isso traz glória a Ele, né? Porque é Ele que é ilimitado, que se preocupa em cuidadosamente mensurar e limitar-nos, né? Como seres humanos nessa terra. Ninguém é como o nosso Deus, né? Então, ela vai comentar que a gente faz tentativas de, com a nossa limitação, tentar expressar sobre aquele que é ilimitado. E a pergunta não cala, né? Ela cita lá, de acordo com o versículo, né, de Êxodo 15, 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Então, realmente, não há quem se compare ao nosso Deus, né? Em Salmo 113, 5, 6, ela também cita: quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? E a resposta nós sabemos, né? Ninguém, não há ninguém semelhante ao nosso Deus. Mas há em nós, por conta de todo o nosso pecado, é algo que nos traz rivalidade com Deus. Então, ela vai começar a tratar aqui agora a nossa dificuldade em lidar com essa ilimitação de Deus e com a nossa limitação. Eu tô meio gripada. Então ela coloca lá, né, o exemplo da criança no quarto, cheio de brinquedos, e aí você diz para a criança: olha, você pode brincar com todos menos esse, né? E aí o que acontece? A gente não confia naquilo que é falado. A criança não confia, né? Ela fica, né? Parece que aguça ainda mais a curiosidade dela e o desejo dela mexer justamente naquele que foi dito para ela não mexer, né? Então a gente começa a desafiar, a rivalizar com os atributos de Deus aí, porque Ele disse, e a gente já começa a desconfiar e querer ser a semelhança dele e fala: não, mas, né? Então isso está em nós. Nós crescemos e nós vamos aprendendo a lidar com isso. Então, de maneira mais apurada, não como as crianças, né? Então a gente passa a ter um certo nível de autocontrole e tudo mais, e as coisas vão sendo um pouco mais sutis, né? Não é como uma criança, né, que fica, mas aquele negócio está dentro de nós, aquele anseio de ultrapassar os limites. O interessante aqui que ela mostra, ela vai falar que as nossas vidas como seguidores de Cristo devem ser o quê? Dedicadas à identificação dos nossos limites, ou seja, diante de quem Deus é e da grandeza de quem Deus é, nós devemos reconhecer o quê? A nossa limitação, a nossa miséria, a nossa fraqueza. E isso faz com que nós sejamos colocados em nosso lugar e não tentemos rivalizar com Deus, porque o que está no nosso coração, quando nós somos movidos pelo pecado, o desejo nosso é de rivalizar com Deus nesse atributo. Então ela vai mostrar que essa questão da limitação do ser humano, ele não aceita isso. Nós não aceitamos a limitação. Então quando ela vai mostrar essa criança no quarto,
Ela vai mostrar o quê? Que a criança não aceita o limite imposto a ela. Ela quer superar. Ela quer mostrar que ela não pode ficar limitada àquilo. Ela tem que ser o quê? Ela tem que superar aquela limitação. Então é nesse aspecto que ela mostra a criança lá no quarto com 20 brinquedos lá, 20 coisinhas para mexer, mas ela quer aquela que lhe foi proibida, porque ela quer superar a sua limitação. E aí a gente consegue facilmente fazer uma analogia com o que foi no Éden, né? Que foi exatamente isso que aconteceu. Foi dado a eles, né, Adão e Eva, todo o paraíso para eles usufruírem, com exceção de um item, e foi justamente esse item que chamou mais a atenção deles, né? O braço estendido do ser humano aspirando ao divino. Então, como o Josué falou, essa tendência que nós temos faz com que a gente fique atentando sempre para ultrapassar o limite que o Senhor pôs em nós, né? Então, aí entra a pergunta, nós vamos refletir ou rivalizar? Então, nós vamos refletir a glória de Deus, refletir a imagem de Deus de uma maneira limitada, sim, porque foi assim que Deus designou a nós, porque ilimitado somente Ele, ou nós vamos rivalizar, nós vamos ficar nessa briga, querendo competir com os atributos que Deus tem. Então, refletir a imagem de Deus ou tornar-se como Deus. Então, foi esse o dilema que Adão e Eva passaram no jardim e eles acabaram optando pelo anseio de serem a imagem de serem Deus, né? Eles não se contentaram em refletir a imagem de Deus de maneira limitada, como é dado a nós seres humanos, mas eles quiseram ser, né, também tornar-se como Deus, querendo alguns atributos que somente a Deus pertencem, né? Então tem alguns exemplos no livro de onisciência, onipotência, imutabilidade. Nós não aceitamos os nossos limites, nós queremos realmente ser como Deus é. E acreditamos que nós podemos, de alguma maneira, ainda, né, alcançar algum desses atributos que para nós não é possível. E mesmo redimidos, irmãs, mesmo crendo na graça de Deus, né, tendo a natureza de Cristo em nós, nós ainda sofremos essa tentação, esse mal ainda está em nós, né? Nós temos aí uma lista na página 26, nós temos uma lista dos atributos de Deus, né? Então, mesmo nós sendo cristãs hoje, buscando glorificar Deus em tudo, ainda há esse desejo de rivalizar no nosso coração, e é contra isso que nós precisamos lutar. E aí, se as irmãs pegarem aí na página 26, tem alguns dos atributos que ela lista, do lado esquerdo, somente aqueles atributos que pertencem a Deus. E do lado direito, alguns atributos que foram comunicados a nós, que nós temos em alguma medida esses atributos, né? Todos esses atributos aqui pertencem ao Senhor. Alguns deles, ele aprove a ele comunicar a nós também, dispensar uma porção a nós. Então, Deus é infinito, incompreensível, autoexistente, autossuficiente, eterno, né? Se ele não fosse alguma dessas coisas aqui, ele não seria Deus, né? Você imagina um Deus que é finito ou que é compreensível, que você consegue compreender em sua completude, né? Autoexistente, um Deus que depende de alguém para existir, não é um Deus. Então, conhecer esses atributos, irmãs, nos faz prostrarmos diante de Deus, assim, e glorificar a Deus pela grandeza, né? Que ele não é um Deus não é um Deus falso, não é um Deus limitado, pelo contrário, ele também é eterno, imutável, onipresente, onisciente, soberano, né? E aqui do lado direito, alguns dos atributos que ele comunicou a nós. Então, a sua santidade, o amor, justiça, né? Nós podemos ser bons, assim como Deus é, misericordiosos, assim como Deus é, graciosos, longânimos, sábios, zelosos, né? Temos zelo pela sua glória, fiéis, podemos ser retos, verdadeiras. Então, esses são alguns dos atributos que Deus confiou a nós. Então, nós temos que buscar crescer nesses atributos que o Senhor comunicou a nós, né? Não ansiar esses atributos que somente pertencem a Deus. Aqueles que foram alcançados pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, foram redimidos, foram
regenerados, por meio do Espírito Santo, eles vão se tornar cada vez mais semelhantes a Deus nesses aspectos dos atributos comunicáveis, nesses aspectos da coluninha da direita. Então o Espírito Santo vai movendo-nos, vai levando-nos, tratando conosco, levando-nos à morte de nós mesmos, a negarmos a nós mesmos e a desfrutarmos e podermos viver, né, como participar desses atributos que competem a Deus e que foram comunicados a nós. E mais nos tornando a semelhança de Cristo. E qual que é a nossa tendência? Por que nós tendemos a querer aqueles outros atributos que pertencem somente a Deus? Porque eles vão trazer glória para nós. Então, quando a gente, por exemplo, tenta ser onipotente, né? Quando a gente tenta controlar a situação de forma que a gente consiga prever o resultado, ou a gente imagina que vai dar certo, vai acontecer conforme a gente está planejando. Quando a gente age assim, a gente está querendo ser o quê? Ter o poder que somente Deus tem, né? Ser todo poderoso, ser onipotente como apenas Deus é. E aí quando as coisas acontecem como a gente planejou, por exemplo, isso traz glória a quem? A nós. Então, toda vez que a gente faz uma investida, né, buscando um desses atributos de Deus, isso é porque vai trazer de algum modo glória para nós. Vai fazer com que a gente se coloque naquele lugar que pertence só a Deus. Então, por isso que é tão perigoso, né, a gente ansiar aquilo que somente é devido ao Senhor, né? E um pensamento que me ocorreu ao ler esse capítulo é que uma das provas que mostram que nós desejamos os atributos de Deus que não nos são comunicáveis, que são esses atributos da coluninha aqui da esquerda, é a criação de personagens, de super-heróis que o ser humano cria justamente utilizando-se desses atributos de Deus. Então aquela pessoa que é toda poderosa, né? Um Superman da vida, né? Aquela pessoa que é extremamente inteligente. Então tudo isso são tentativas nossas de se trazer a nossa realidade algo que é somente de Deus, é somente dele. Mas na nossa ignorância, na nossa mesquinhez, a gente acredita, ainda que sendo pecadores, totalmente corrompidos, depravados, nós acreditamos que de alguma maneira nós podemos utilizar desses atributos. Parece loucura, mas é real. E ela vai dar alguns exemplos disso mais à frente. Mas a ideia é que realmente a gente acredita, né? Então, como é esse exemplo do controle, a gente quer controlar e quando a gente percebe que as coisas estão saindo do nosso controle, a gente muitas vezes se desespera ou desacredita e fala, não, mas como não? A gente realmente crê que a gente consegue ter esses atributos que são só do Senhor, né? Outra coisa que ela cita no livro devemos recuperar a verdade omitida pela serpente. Ao invés de sermos como Deus em sua divindade limitada, nós devemos ser como Deus em nossa humanidade limitada. Então, na tentação ali, a serpente omitiu informações ali para Eva e nós devemos resgatar justamente essas verdades que foram omitidas, né? De que nós vamos ser a imagem de Deus, nós vamos refletir a imagem de Deus dessa forma como Deus nos colocou, com a nossa limitação. Né? Assim nós vamos refletir a imagem de Deus. Nós seremos totalmente humanos. E é assim que nós glorificamos a Deus, com as nossas limitações, sendo humanos dependentes de Deus, não como divinos, né? Isso, o importante aqui, o que ela mostra nesse trecho aqui, é que nessa humanidade limitada, a gente, para nós termos uma ideia, nós muitas vezes vivemos a nossa vida como se nós fôssemos o quê? Infinitos, como se nós não fôssemos morrer, como se nós fôssemos ilimitados. Nós vivemos a vida desse modo. Ela mostra quantas vezes a gente busca, né? Isso é muito mais forte nas mulheres, inclusive, uma juventude limitada, uma beleza ilimitada, né? Então, pontos que ela mostra o quê? Que nós tentamos viver de acordo com os atributos, pensando que nós temos e desfrutamos daqueles atributos que só cabem a Deus. Aquelas qualidades, aquelas características que só cabem a Deus. Então, ela mostra exatamente isso. Nós devemos ser como Deus, mas na nossa humanidade limitada. Na nossa consciência de quem nós somos. Sermos como Cristo,
ansiarmos a vivermos como ele viveu nessa terra, mas dentro do quê? Da nossa limitação. Dentro da condição que Deus nos colocou como pecadores e como humanos limitados. Isso reflete a perfeição de Deus, que ele, sendo ilimitado, tão grandioso, criou seres limitados, né, que têm suas características ali restritas, e isso é a perfeição de Deus. Deus fez dessa forma, né? Eu achei muito bonito que ela cita no livro, né? Quando chega ao limite da minha força, eu louvo aquele cuja força nunca falha. Né? Quando chega ao limite da minha razão, eu adoro aquele cuja razão não se alcança, não se pode alcançar, né? Isso está na página 28. Então, esses atributos, essas características de Deus são somente a Ele. E isso é o que nos deve fazer também, inclusive, descansar no Senhor, porque ao contrário de nós, que muitas vezes pensamos que temos o controle, né? Ou temos o atributo da onisciência, por exemplo, né? Não, eu vou ficar esperto, as pessoas não vão me enganar, eu sei o que está acontecendo, isso aqui é uma grande ilusão, porque a gente não tem nada, né? Então, aceitar essa nossa limitação e descansar naquele que sim é onisciente, que é soberano sobre todas as coisas, e isso é um bálsamo para nós. Então, é justamente o contrário, né? A nossa natureza pecaminosa busca rivalizar com esses atributos, mas a vida de Cristo em nós, ela nos leva a olhar para esses atributos de Deus, tão grandiosos e limitados, e olhar para nós. E deve fazer com que a gente se prostre, descanse no Senhor, porque Ele sim é tão ilimitado assim, né? Eu sou imperfeita, mas Ele é perfeito. Amém. E já caminhando para o final, irmãs, a autora também vai tratar que toda essa nossa expectativa que nós colocamos entre nós mesmos, tudo isso que a gente coloca, né, como sendo esse anseio que a gente tem de ter esses atributos divinos, a gente também transfere para as pessoas. Então, ela coloca lá, né? Por que a lua de mel nunca duram? Né? Porque da mesma forma como a gente muitas vezes age, como se nós tivéssemos esses atributos que somente pertencem a Deus, nós convivemos com as pessoas esperando, né, na expectativa, crendo que elas também possuem alguns desses atributos que somente pertencem a Deus. Então, ela fala da lua de mel, por quê? Porque naquele período de lua de mel, de relacionamento, né, vamos pensar assim, é onde não acontecem as decepções. E é onde, inclusive, você tem muita dificuldade de acreditar que aquela pessoa que você se casou, por exemplo, ali, um dia vai te decepcionar. Um dia vai te magoar. Um amigo. Um dia vai falhar. Então, tanto aqui ela trata como lua de mel, né, mas pode ser um relacionamento de amizade, um relacionamento pastoral, com irmãos, a mesma coisa. Sempre assim, todo relacionamento, né? A ideia de que a gente acaba lidando com um ser humano que é limitado, como se ele fosse alguém que tivesse os atributos de Deus, como se ele fosse limitado no sentido de ter todas aquelas qualidades perfeitas que somente Deus tem. Então, ela coloca duas perguntas, né? O que a gente faz quando vem a decepção? Então, a gente muitas vezes vai estar lá nesse relacionamento esperando a perfeição da pessoa, né? Pensando nesses atributos de Deus. E aí, quando a decepção vem, o que a gente faz? A gente retorna à lua de mel, né? Ou a gente permite que as pessoas sejam seres humanos. Como a gente lida com isso? A gente fica ali brigando para voltar. Não, mas você não é assim, não pode ser assim. Como assim? Você falhou, você me decepcionou? Não pode. Ou a gente se conscientiza que nós estamos lidando com seres humanos limitados, assim como nós somos. Na página 28, eu acho que é interessante a gente ler. 28? Não, 29. Aqui. Porque eu acho que é bem autoexplicativo, irmãs. No finalzinho aí da página 29. Eu suponho que o ciclo relacional seja familiar a você. Então, ela vai dizer aqui. Nós todas já experimentamos. Algumas de nós tiveram um pai que pensava ser um super-herói até que atingiram a fase adulta. Algumas de nós tiveram uma amiga íntima que pensávamos ser completamente confiável, até que ela demonstrou não ser. Algumas de nós tiveram pastores, ou cônjuges, ou líderes políticos que acreditavam que nunca poderiam desapontá-las. Né? Então, aquilo que o Josué falou, a gente deposita esperança
achando que essa pessoa nunca vai falhar, nunca vai nos desapontar. Apenas para descobrirem que eles também tinham limites. Até o momento que a gente percebe, olha, nossa, ele pode falhar, ele falhou. Não é consciência que nós comumente falemos desse tipo de decepção como... Ah, tá certo, isso tá. Não é coincidência que nós comumente falamos desse tipo de decepção como uma ruína do ídolo. Então, isso aqui é muito, muito importante, porque quando a gente se depara com a decepção, quando o outro nos desaponta, a gente trata aquilo como se fosse um ídolo caindo diante de nós. E isso aqui é muito pecaminoso, né? A gente mostra justamente essa expectativa elevada que nós colocamos diante dos outros, né, que não deve ser feita. O único que não vai nos desapontar jamais é Cristo Jesus, né? Deus. Então ele sim é perfeito varão, né? Aquele que nunca vai nos decepcionar, nunca vai nos desapontar. E quando a gente se decepciona grandemente com alguém, mostra que a gente estava colocando sobre essa pessoa uma expectativa além da que convinha, né? Uma expectativa que não era saudável. Quando pedimos que o outro ser humano seja confiável em qualquer área, estamos pedindo que alguém que é apenas um ser humano seja Deus. Então, a consciência da nossa limitação deve nos levar a ter esse relacionamento pleno com Deus, por confiar e descansar nele, sabendo dessa ilimitação que ele tem, né? E deve também nos fazer saber como nos relacionar com os outros. Ele cita lá pais, cônjuges, amigos, pastores, líderes. Por quê? Porque nós sabemos com quem nós estamos lidando. Nós não estamos lidando com pessoas que, como Deus, são ilimitadas, ou são infinitas, ou são grandiosas em seus atributos. Não, nós estamos lidando com pessoas falhas, tal qual nós somos falhos. Então, as decepções virão, né, os desapontamentos virão, as tristezas virão, e isso faz parte, né? Faz parte. Nós devemos... E aí, o nosso chamado no grande mandamento... Deixa eu precisar de um papel de só o nariz. O nosso papel no grande mandamento é que nós somos chamados a amar a Deus sobre todas as coisas e amar também o próximo, né? E amar como a nós mesmos, sabendo quem nós somos, amar aqueles que estão ao nosso redor da mesma forma, conscientes da nossa limitação, aliás, da limitação deles, né? Sem colocar uma expectativa de maneira elevada sobre eles, né? Eu queria só comentar com vocês uma coisa. É importante nós vermos que esse desejo de rivalizar, né, com os atributos de Deus é um desejo que nós temos para conosco mesmo, de nós rivalizarmos, né, nós queremos nos utilizar dos atributos de Deus como sendo para nós, e nós espelharmos isso, esperar isso das pessoas com quem nós convivemos. Isso é muito ruim. Isso gera o quê? Decepção. Isso gera frustração. Mas pior do que isso mostra a idolatria do nosso coração. Porque quando nós pegamos atributos de Deus e queremos nós, né, nos utilizarmos desses atributos como se fossem para nós estamos falando de nós mesmos ídolos. Quando nós pegamos esses atributos, atribuímos àqueles com quem nós nos relacionamos, nós fazemos dessas pessoas ídolos. Então esse é o grande perigo. Por isso quando ela vai mostrar um pouquinho mais à frente o que? Nós somos chamados a amar, né, as demais pessoas, nós somos chamados a amar o próximo, aqueles com quem nós nos relacionamos, como que? Pessoas, como pecadores, como pessoas limitadas, tanto quanto nós o somos. E quando se trata de pessoas crentes, salvas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos o quê? Olhar para essas pessoas como se estivéssemos olhando para Cristo, porque elas foram salvas e resgatadas pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o nosso relacionamento com as pessoas. Não um relacionamento de idolatria, mas um relacionamento de amor à imagem daquele que Deus é, de quem Cristo Jesus é. Se Jesus morreu pelo pecador, nós devemos amar o pecador como Cristo deve ser amado por nós. Assim como Deus faz conosco, Ele não olha mais para nós e nos vê pecadores, Ele olha para nós e nos vê o quê? Salvos, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Exatamente.
Exatamente, é como ela disse que nós devemos fazer, né? Nós devemos medir como Deus mede e contar como Deus conta. Então, na página 30 e 31, as irmãs depois leem mais uma vez com atenção, mas ela coloca, né, algumas frases, logo abaixo um versículo, que vai nos ensinar, vai nos mostrar como Deus trata conosco. Então, no caso aqui de misericórdia e amor, né? Como que Deus trata, né? Como Deus nos trata com sua misericórdia e seu amor. Então, é dessa mesma maneira que nós devemos lidar com os outros, né? Do nosso pecado. O amor de Deus, ele cobre multidão de pecados. Então, como que nós devemos lidar com o outro? Cobrindo também com o amor que cobre os pecados dos irmãos, né? Daqueles que estão lidando conosco. É assim que a gente vai ter que só é assim que é possível o relacionamento. Porque senão a gente vai entrar num relacionamento idólatra, né? Tanto de nós nos colocarmos nesse lugar de ídolo, quanto de idolatrar as pessoas. E à medida que elas forem nos decepcionando, porque isso irá acontecer, nós vamos o quê? Nós vamos nos fechando, nós vamos abrindo mão. E não, nós temos que lidar com as pessoas como Deus lida conosco. Então leiam depois aí o finalzinho da página 30 e a página 31. E outra coisa importante que a autora cita é que nós temos que lembrar que essas nossas limitações foram planejadas por Deus. Então, nosso Deus é infinito, ele não faz as coisas de qualquer jeito, né? É um Deus grandioso, realmente. Então, ele planejou cada uma de nossas limitações para que nós pudéssemos depender dele e glorificar a ele. Amém. Então, aceitar essas limitações ou viver querendo rivalizar, ansiando por isso, por ter essas características de Deus, é o que vai fazer toda a diferença na nossa vida, né? Tanto nossa vida para com Deus, quanto nossa vida para com os irmãos. Ai, quero espirrar. Então, que o Senhor possa nos ajudar, irmãs, a sermos mais dependentes desse Deus que ele é infinito. É um Deus que ele é infinitamente confiável. Amém. E não nós. Então, a proposta do livro todo é essa, né? É contrapor esses atributos de Deus. Então, olhar para a imensidão de Deus e saber o quanto ele é infinito tem que nos fazer descansar no Senhor. E olhar a nossa pequenez tem que fazer com que a gente se coloque no nosso lugar de adoração e capazes de amar os nossos irmãos como Cristo nos amou. Amém. Amém. A irmãzinha Camila escreveu... Vai fechar a gravação? Não. A irmãzinha Camila escreveu: seríamos mais constantes em considerar os outros superiores a nós mesmos e teríamos muito mais alegria e descanso no Senhor se meditássemos mais em sua grandeza infinita. É exatamente isso. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais conhecemos a nós mesmos e mais nos sujeitamos ao relacionamento entre os irmãos. Amém, irmãos? Senhora, para concluir.